Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos dissecar uma das palavras mais comuns e talvez menos compreendidas que existem: poder. E para guiar a gente nessa jornada, vamos usar o trabalho incrível de John Kenneth Galbraith e mergulhar fundo na anatomia dessa palavra para entender como ela funciona na prática. E vamos combinar, que jeito de começar, né? O próprio Galbraith já joga a gente bem no centro da questão. A gente fala de poder o tempo todo. O poder de um presidente, o poder de uma empresa, o poder de uma celebridade. Mas quantas vezes a gente realmente para e pensa, o que é isso de fato? Então, essa é a pergunta de $1 milhão que vai guiar nossa análise de hoje. E não é só uma pergunta teórica, não. É uma coisa que molda a nossa vida, sabe? Do nosso trabalho até a política mundial. Então, vamos investigar isso juntos. É aqui que entra o que a gente pode chamar de paradoxo do poder. A palavra é tão familiar que parece simples, mas na hora que a gente tenta botar no papel, definir direitinho, aí a coisa complica. E é justamente essa complexidade que a gente vai desvendar agora. Ok. Para começar a conversa, vamos pegar uma definição clássica do Max Weber. É bem direta, faz todo sentido. Poder é conseguir fazer com que outras pessoas ajam de acordo com a sua vontade. Parece simples, certo? Um chefe dá uma ordem, o funcionário obedece. Um governo cria uma lei, as pessoas seguem. Mas isso, gente, é só a pontinha do iceberg. E é exatamente aqui que a análise do Galbraith começa a brilhar de verdade. Porque não adianta só saber o que é poder. Para entender mesmo, a gente precisa saber como ele funciona. Quais são os mecanismos, as ferramentas que fazem com que uma vontade se sobreponha à outra. O Galbraith diz que o poder, na verdade, opera usando 3 instrumentos. Pensa neles como as ferramentas numa caixa. Vamos conhecer cada uma delas. 3. Guarda bem esse número. É um jeito bem simples e, ao mesmo tempo, muito poderoso de entender como a submissão acontece. O primeiro, esse é o mais antigo e mais brutal, digamos assim. O poder condigno. É o poder que vem da punição. Ele força a obediência pelo medo do que pode acontecer de ruim. O exemplo clássico é esse do escravo de Galé. Ele rema não porque quer, mas para não sentir a dor do chicote. É a vontade imposta pela força ou pela ameaça dela. Agora, o segundo instrumento é o poder compensatório. Aqui, em vez de punir, o que se usa é a recompensa. É a promessa de algo bom em troca da submissão. E o exemplo mais óbvio no nosso dia a dia é o salário. A pessoa trabalha, ou seja, se submete aos objetivos de uma empresa em troca de dinheiro, de uma compensação. Então, aqui a gente tem aquela comparação clássica, o chicote e a cenoura. Um usa a ameaça, o outro a promessa. Mas a parte mais importante, o ponto crucial que une os dois é o seguinte: nos dois casos, a pessoa sabe que está se submetendo. A coisa é clara, é explícita. Isso nos leva ao terceiro instrumento, que é o mais sutil e, talvez por isso mesmo, o mais eficaz de todos: o poder condicionado. Aqui, a submissão não vem da força nem da recompensa, vem da mudança de crença. É o poder da persuasão, da educação, da cultura, que faz com que a pessoa queira fazer aquilo que, no fundo, está sendo imposto. E essa é a grande virada de chave. A pessoa não percebe que está se submetendo. Ela acha que está agindo por conta própria. Ok, então agora a gente já conhece as ferramentas: punição, recompensa e persuasão. Mas isso abre uma outra porta, levanta outra questão, né? Por que algumas pessoas ou alguns grupos têm acesso a essas ferramentas e outros não? Onde é que nasce o poder? Para responder essa pergunta, o Galbraith apresenta a segunda parte da sua análise, as 3 fontes do poder. Se os instrumentos são as ferramentas, as fontes são o que dá acesso a essa caixa de ferramentas. E de novo, a regrinha do 3. As fontes do poder são essas: personalidade, propriedade e organização. Vamos dar uma olhada rápida em cada uma. Primeiro, a personalidade. A gente está falando aqui de características da pessoa, sabe? Carisma, saber falar bem, ter uma postura de líder. Alguém com uma personalidade forte consegue convencer, inspirar, mudar o jeito que os outros pensam. Fica claro, então, que essa fonte dá acesso direto ao poder condicionado. Em segundo lugar, a propriedade. Essa é bem direta: ter dinheiro, ter bens. A propriedade te dá a capacidade de comprar a submissão de outras pessoas. É a fonte principal do poder compensatório, a habilidade de oferecer recompensas. E por último, a organização. E olha, para o Galbraith, essa aqui é a fonte de poder mais decisiva no mundo de hoje. Pensa em governos, em grandes empresas, igrejas, partidos. Uma organização consegue usar a persuasão, que é o poder condicionado, consegue pagar salários, que é o poder compensatório, e no caso de um Estado, por exemplo, consegue criar leis e punir, que é o poder condigno.
ou seja, ela tem acesso a todas as ferramentas. Certo. Agora que a gente tem todas as peças na mesa, os instrumentos e as fontes, vamos juntar tudo. É agora que a anatomia completa do poder começa a fazer sentido. E olha só como tudo se encaixa direitinho. A personalidade, a liderança, leva principalmente ao poder condicionado, da persuasão. A propriedade, a riqueza, leva ao poder compensatório, da recompensa. E a organização, que é a mais completa, domina o poder condicionado, através da cultura e das crenças, mas também pode acessar os outros dois. Essa é a estrutura básica, é como se fosse o esqueleto do poder. E essa, no fim das contas, é a grande sacada do Galbraith. Quando a gente tira toda a complexidade da superfície, sabe? Os jargões tipo poder político, poder econômico, a gente consegue ver essa estrutura fundamental que se aplica a todos eles. A gente enxerga de onde o poder nasce, as fontes e as ferramentas que ele usa para se manifestar no mundo. E para fechar, fica uma provocação. Com essa estrutura em mente agora, dá uma olhada no trabalho, na comunidade, no noticiário. Tente identificar quais fontes e quais instrumentos estão em jogo. Ao entender a anatomia do poder, a gente começa a ver o mundo de um jeito completamente novo. Olá! Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar recebendo as melhores dicas e informações, não se esqueça de se inscrever no canal. É rápido e fácil. Deixe também o seu like neste vídeo para nos ajudar a crescer e compartilhe com seus amigos. Sua participação é muito importante para nós.